Freud utilizou sua intensa fobia de trens e sua hipocondria, entre outras coisas, para construir sua teoria da psicanálise. Ao contrário de Darwin, Freud e James, não é minha intenção esboçar toda uma nova teoria da mente ou da natureza humana. Em vez disso, o que motiva este livro é uma investigação a fim de compreender o sofrimento causado pela ansiedade e buscar uma cura ou redução desse mal. Essa investigação me levou tanto ao passado, à história, quanto ao futuro, às fronteiras da moderna pesquisa científica. Passei grande parte dos últimos 8 anos lendo centenas de milhares de páginas escritas sobre ansiedade em 3.000 anos. Interessante. Esse autor, eu até fiquei bem curiosa, fiquei achando, ele deve ser PhD, ter alguma formação dentro da área. E na verdade, ele é editor da revista Atlantic, tem ensaios e artigos publicados na revista Atlantic, New York. Ele é jornalista, né? Ele é escritor, ele não é cientista. Tem um trecho mesmo que ele fala disso, que ele não é um cientista, ele não é médico, ele não é psicólogo, não é autoridade no assunto, mas ele, por sofrer desse mal, ele fez uma grande pesquisa e realmente o livro dele é uma grande obra, assim, né? Quem tiver curiosidade, quiser ler. E realmente, assim, como no meu caso, que desde criança eu tenho sintomas de ansiedade, mesmo sem saber exatamente o que era, e aos 18 anos, né, desde 2009, que quando eu comecei a apresentar crise de síndrome do pânico, e comecei a me interessar pelo assunto, né, e por buscar alternativas. Então, assim, quando a gente realmente é motivado pela nossa questão pessoal, isso às vezes transpassa, né, qualquer barreira acadêmica, enfim. No meu caso, até tem alguma relação, né? Eu sou formada como bióloga. Então, como eu estava falando, eu sou formada como bióloga, mas, assim, o meu objetivo na biologia sempre foi a área ambiental. Eu trabalhar com a área ambiental, fiz matérias nesse sentido, fiz estágio nesse sentido, trabalhei em Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no laboratório de sementes, trabalhei na Petrobras, na área de avaliação e monitoramento ambiental. Foram experiências maravilhosas, né? Mas depois, como eu fui vendo como funcionava o mercado de trabalho e tudo mais, vi que não era bem aquilo que eu imaginava, apesar de sim ter essa questão, ter essa visão, essa preocupação com sustentabilidade e tudo mais. Ao longo do caminho é normal que às vezes a gente queira refazer, né, a nossa vida profissional, a gente se reencontre, e eu descobri que para mim, no meu caso, faz muito mais sentido estudar a mente e desenvolver trabalhos relacionados à mente. Até porque foi em 2009, né, com 18 anos, no segundo período da faculdade, quando eu comecei a desenvolver crise de síndrome do pânico, e eu só queria entender por quê. E eu queria que tudo aquilo passasse. E desde então eu fui buscando meios de estudar e de amenizar, né, os sintomas. Então, como eu estava falando, que desde então eu fui percebendo coisas que para mim não eram antes tão importantes e passaram a ser importantes, né? Essa compreensão da mente, da psique. E desde então eu fui fazendo estudo paralelo. Na verdade, assim, eu tive uma disciplina na faculdade chamada biofísica, que a gente estudava muito sobre neurotransmissores, né, neurônios e questões de comportamento. E essa disciplina, que foi no meu segundo período da faculdade, foi exatamente na época que eu estava passando pelas primeiras crises de síndrome do pânico, e, né, que eu não entendi o que era aquilo, o que estava acontecendo, e sintomas de hipocondríacos e tudo mais. E aquela disciplina mexeu muito comigo, né? Tudo bem que depois realmente eu segui a área ambiental, fiz os estágios e tudo mais, fiz a formação voltada para o meio ambiente, mas desde então eu fiz um estudo paralelo relacionado à mente, né? Aí descobri a PNL, a Programação Neurolinguística, e comecei a aplicar uma série de conhecimentos em mim, e sempre estudando e buscando. Desde 2009 que eu faço
esse trabalho, esse acompanhamento, esse estudo e não paro. Porque é isso, a gente nunca pode parar de estudar, né? A gente nunca pode parar de estudar e nunca pode parar de aplicar aquilo que faz bem pra gente, né? Assim como a atividade física que tem que ser constante, o estudo tem que ser constante, a leitura tem que ser constante e aquilo que nos faz bem tem que ser constante, né? Senão, os neurotransmissores, que no caso vão ser positivos, serotonina, etc., vão cair e a gente vai entrar num quadro muitas vezes depressivo, ou ter, né, oscilar o emocional, ter crise de ansiedade e tudo mais. Então, assim, não existe uma fórmula, você nunca mais vai ter isso, vai apertar um botão e é uma mágica. Não, é um exercício. A gente precisa estar buscando alternativas, né? E que sejam muitas vezes até diárias, para poder estar focado naquilo que interessa e não focar em coisas que não interessam, que vão desencadear sintomas na gente, né? Que vão levar a gente para um lado que não vai ser legal. Então a gente tem que focar sempre naquilo que interessa. Isso é o importante, né? É montar um cronograma, é montar um direcionamento para aquilo que interessa. É que nem a nossa alimentação. A gente pode ter a melhor alimentação do mundo, mas ela é praticamente diário, né? Que a gente tem que ter, tomar nossas vitaminas, ou então, tudo bem, não tomar vitaminas, mas comer as coisas necessárias que tenha todas as fontes de vitaminas possíveis. E se deixar de fazer isso uma hora, o organismo vai sofrer as consequências. A mente é a mesma coisa. Então a gente precisa de fatores, né, e de coisas que nos façam bem. Se a gente vai estar deixando de fazer essas coisas, isso vai afetar, né? Vai afetar na nossa bioquímica, vai afetar nos nossos neurotransmissores e vai afetar nas nossas emoções, no nosso humor, na nossa qualidade de vida. A gente está sentindo muito isso nessa quarentena, né? Estamos privados, muitos estão privados em muitos aspectos. Então, assim, a gente não poder sair, tomar um sol, não poder ir na praia, não poder encontrar os amigos ou até os familiares. Como que isso está afetando a gente? Isso tem, né? E muitas pessoas estão relatando que estão se sentindo mal, deprimidas, e tem pessoas que estão realmente com depressão. Tem pessoas realmente que estão com crises de pânico ou estão mais ansiosas. Tem pessoas que, infelizmente, podem estar pensando besteira em, né, cometer, enfim, coisas até mais pesadas, né? Então, assim, tudo é muito importante na vida. A nossa rotina é muito importante. A gente estabelecer horários para acordar, como que é nosso café da manhã, com quem a gente se relaciona, como que a gente relaciona, como que a gente ouve que o outro fala pra gente, como a gente interpreta aquilo dentro da gente, como a gente se sente dentro da gente, né? Como é a nossa relação com o espelho, enfim, com tudo. A nossa vida é muito sensível em vários aspectos e tudo isso vai nos afetar. E afetar nossa mente e a qualidade, né? A qualidade da nossa vida e nosso bem-estar. E as notícias, então, nem se fala, né? Essa hipnose coletiva que a gente está vivendo, sim, isso é uma hipnose coletiva. Para quem não sabe o que é uma hipnose, a hipnose é algo muito mais comum do que a gente imagina, tá? A hipnose pode ser contar uma história. Pronto, isso já é uma hipnose. E aí, coletivamente, né, quando tem a mídia que propaga para inúmeras, milhares e milhões de pessoas, né, que passa na casa de milhões de pessoas, e aí qual é a imagem? Outro dia até uma amiga falou pra mim, a imagem que eu tenho da doença das pessoas serem entubadas. E aí pronto, a pessoa tá com suspeita da doença, ela já pensa, meu Deus, eu vou ser entubada, eu vou morrer agora. Porque é uma carga emocional muito forte que é passada pra gente. Isso é muito sério, gente. Isso é muito, muito sério. A hipnose coletiva. Isso que a gente tá vivendo agora. Claro, existe uma doença, claro. Ela pode ser muito grave para algumas pessoas. Mas será que não é mais grave ainda? É esse tormento que estão fazendo na nossa cabeça, esse medo que a gente está absorvendo, né? Que tá, é como se estivesse no ar o medo, né?
Então, assim, vamos manter a calma, vamos respirar fundo, porque, assim, o medo, ele não vai melhorar nada, absolutamente nada. E aí, nesse momento, eu pergunto pra vocês, né, o que vocês têm sentido e o que vocês propõem. Realmente, tem uma série de medidas que estão sendo adotadas para que, né, não se propague muito esse vírus e que tem pessoas realmente, né, que são muito mais sensíveis a ele e tudo mais. Mas assim, eu pergunto pra vocês o que a gente pode fazer pra fortalecer nossa imunidade emocional, porque isso é muito importante. O que vocês sugerem, assim, vocês têm alguma ideia? O que vocês sentem? Qual tá sendo a maior dificuldade? Tá sendo... O maior medo é o que? Pegar a doença, é morrer? É que algum parente pegue e morra, que muitas pessoas também ficam com essa preocupação. Enfim, vocês realmente estão com essa preocupação muito grande, vocês já desligaram a televisão, não aguenta mais ver nada, só quer que isso tudo passe, só quer, sei lá, voltar à vida normal, estão preocupados com a questão econômica, porque sim, vai afetar muita gente, e realmente não dá pra eu dizer que o mundo é lindo, belo, e pra ficar sem dinheiro e ficar sem ter o que comer, realmente não é nada legal, ficar tendo que pedir ajuda também, pô, muitas pessoas que tinham independência nesse momento não estão conseguindo ser independentes. Então, assim, realmente não dá pra gente ficar fantasiando, né? Mas, assim, eu pergunto pra vocês, assim, se vocês têm alguma sugestão, se vocês querem compartilhar alguma coisa, que seja compartilhar alguma dor ou algum pensamento, fiquem à vontade, porque eu acho que a melhor forma que a gente tem de se unir é compartilhando mesmo, é interagindo, é ouvindo uns aos outros, sabe? É a cooperatividade. É a gente sair da energia da competição e entrar na da cooperação, na da criação. E é disso que o mundo precisa, sabe? É dessa união. Eu realmente acredito nisso.